Para você, qual é o tamanho de um abraço? Qual é o tamanho de um olhar? De um sorriso? A vida é feita de vários momentos, e eles podem ter o tamanho que você quiser. Um abraço pode ter o tamanho de uma saudade, de um até logo, ou de um eu consegui. Um olhar pode ter o tamanho de uma descoberta, de um amor incondicional, ou de um grande orgulho. O futuro também é assim. Ele pode ter o tamanho que você sonhar. É por ele que a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa, inova e educa todos os dias. Pesquisas que contribuem com o desenvolvimento da sociedade. Inovação que nos ajuda a criar novas soluções para um novo mundo. E educação para a vida das pessoas. É por isso que temos um campus do tamanho da nossa vontade de aprender, de descobrir e de ensinar cada vez mais. É por isso que nossa comunidade, nossos estudantes, professores, técnicos e profissionais de inúmeras áreas são incansáveis na busca do conhecimento e de soluções. E é assim que fazemos da PUC uma universidade do tamanho dos sonhos, dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho: o tamanho que a gente quiser. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao nosso evento, nossa segunda edição do evento Como Promover a Mudança, Estratégias Multidisciplinares em Saúde. Com muita alegria, a gente realiza esse evento novamente. Serão 2 noites curtas, mas de muito conteúdo, né, e de muita troca de conteúdo entre nós. Hoje a gente vai ter 2 palestras e amanhã mais 2, com espaço para conversarmos. Vocês podem encaminhar as questões. Em breve, a equipe de apoio da PUC, né, do CEPUC, desculpa, do Centro de Eventos, vai nos organizar aqui, vai organizar o chat para a gente combinar como enviar as nossas dúvidas e as nossas conversas, tá bem? Mas a gente está muito feliz de ter vocês. Esse evento, que já é tradicional, né, no nosso grupo, a gente sempre pensa com muito carinho, muito cuidado, tentando contemplar as diferentes áreas, né, que são temas do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, nós temos 2 grupos de pesquisa, né? Nós temos o grupo MERC, que significa modificação do estilo de vida e risco cardiovascular, e temos também o GPCA, que é o grupo de pesquisa em comportamento alimentar. Esses 2 grupos, eles funcionam na mesma sala, com a mesma equipe, né? Claro que com diferentes pesquisas, mas a gente tem uma aproximação muito forte, né? Porque eu acabo coordenando, né, os 2 grupos. E para a gente se comunicar com o mundo lá fora, né, nas redes sociais e com a sociedade de uma forma em geral, a gente criou um apelido para esses 2 grupos, que é o PEVS, que é o Pesquisa em Estilo de Vida Saudável. Então, por isso, né, o nome do PEVS às vezes aparece muito mais do que o nome dos outros 2 grupos, né, dos 2 grupos de pesquisa que a gente trabalha. Tá? Mas, enfim, é tudo relacionado a estilo de vida, saúde, comportamento alimentar, né? Então tem toda essa relação. O primeiro grupo, né, o grupo que começou toda a trajetória de pesquisa nessa área, que foi composto por uma equipe multidisciplinar, foi o MERC,
né? Nós começamos em 2006 com pesquisas englobando as áreas de nutrição, fisioterapia e enfermagem, quando ainda éramos a Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, a antiga FAENF. E aí, de lá, né, desde lá, nós começamos a trabalhar com síndrome metabólica e estratégias multidisciplinares para lidar com essa condição clínica, né, e o impacto de ações de mudança do estilo de vida nessa condição clínica. Mais tarde, nós nos aproximamos da psicologia, com quem muito aprendemos, né? Então, começamos a pensar em estratégias de saúde que contemplassem também, né, a psicologia. E aí veio todo um outro, né, embasamento em relação à mudança de comportamento. Então, nós começamos a trabalhar com, principalmente, né, com o modelo transteórico de mudança, com a entrevista motivacional, e estudar mais a fundo o comportamento alimentar, que culminou, então, né, na criação de um grupo de pesquisa em comportamento alimentar, tá? Hoje, os dois grupos, eles estão sediados, né, na escola, não existem mais faculdades, mas sim escolas. Então, a nossa escola é a Escola de Ciências da Saúde e da Vida, e estamos ainda dentro da escola, né, estamos dentro do pós-graduação em psicologia. Então, esse grupo, para quem não conhece, né, ele é formado por mim, né, que sou professora orientadora, sou professora da nutrição e também do pós em psicologia, e por doutorandos, mestrandos de diferentes áreas. Atualmente, nós temos nutricionistas e psicólogos como mestrandos e doutorandos, mas já tivemos biólogos, né? Queremos ter alunos de outras áreas também, estamos abertos a todas as áreas. E temos também alunos de iniciação científica, que são bolsistas de iniciação científica, que dão suporte, né, para esses mestrandos e doutorandos. E também temos alunos voluntários, colaboradores, que são profissionais formados, que estão vinculados de alguma forma, né, ao nosso grupo de pesquisa. Tá bem? Então, só para explicar um pouquinho para vocês como que funciona, né, o nosso grupo, a nossa dinâmica, né? A gente tem um site, né, uma rede social, né, uma conta no Instagram, onde a gente divulga, além dos artigos científicos que a gente publica, diversos materiais de apoio, materiais para uso na prática clínica, e-books. Então, vocês podem acessar, né? A gente vai colocar ali o nosso site, o nosso Instagram, para que vocês possam acessar para quem não conhece, tá bem? Então, de novo, quero agradecer a presença de vocês, dos nossos palestrantes. A gente vai ter palestrantes não só do grupo, que muito nos honra, né? Então, teremos palestrantes convidados, inclusive internacionalmente, né? E estamos bem felizes com essas parcerias do nosso grupo de pesquisa. Eu vou passar a palavra para as nossas duas primeiras palestrantes. Eu vou falar só o primeiro nome delas, porque a Andressa tem um sobrenome que é ilegível. Andressa, que é a nossa mestranda, e Tainá, também mestranda do grupo. Elas vão se apresentar, tá? É para ser um evento bem informal, para que vocês se sintam realmente em casa, né? Estão em casa e se sintam em casa. Então, eu vou passar a palavra para a Tainá, né, que vai começar e vai fazer as apresentações necessárias. Elas vão falar sobre desmistificando o comer emocional. Bem, muito obrigada, que é um dos temas que nós trabalhamos muito nas nossas pesquisas. Tainá, então, contigo. Obrigada pela presença, meninas. Obrigada, prof. Então, tá.
Vamos começar. O assunto que a gente tem hoje é desmistificando o comer emocional. Eu vou começar me apresentando. Um pouquinho aqui. Então, meu nome é Tainá Lopes da Silva. O meu nome era mais fácil, acho que a prof poderia ter falado. Então, eu sou nutricionista há praticamente 10 anos. Estou finalizando meu mestrado agora no PEVES. Também sou especialista em nutrição esportiva e sou pós-graduanda em comportamento alimentar. Então, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto. Então, me apresentando brevemente, né? Eu sou nutricionista, me formei na URGS ano passado. Estou no meu mestrado, então, aqui no PEVES, né? Em psicologia clínica. E eu tenho formação em nutrição comportamental e também em comer intuitivo, que é o tema do meu projeto de pesquisa. Então, os objetivos, né? Por que a gente está aqui hoje, sobre o que a gente vai conversar, qual vai ser mais ou menos o caminho da nossa apresentação. Então, a gente vai tentar entender por que comemos o que comemos, né? Quais são as nossas motivações ali nas escolhas alimentares, como que as emoções vão influenciar essas escolhas, como que elas influenciam o nosso comportamento, né, alimentar, como identificar e avaliar esse conceito do comer emocional disfuncional, e como manejar, então, na prática clínica, né? Então, a gente vai compartilhar a nossa experiência como nutricionistas que trabalham com comportamento alimentar, como que a gente lida com as questões do comer emocional e disfuncional. Então, tá, pessoal, vamos conversar um pouquinho a respeito do comer emocional. Eu espero que ao final da nossa conversa possamos responder algumas dessas perguntas, ou praticamente todas essas perguntas que a Andressa fez, mas principalmente que ao final dessa conversa a gente possa desmistificar o comer emocional, que a gente possa entender que o comer emocional ele existe em diferentes facetas, né? Que o comer emocional ele pode se apresentar de uma forma funcional, universal e humana, né? Que pode ser honrada, e que o comer emocional também pode se apresentar de uma forma um pouco disfuncional, e que a gente precisa, então, reconhecer essa forma para manejar. Tá? Então, espero que ao fim da nossa conversa a gente possa ter passado por esses entendimentos. Então, para entender o que leva uma pessoa a comer pelas suas emoções, primeiro a gente precisa entender o que motiva uma pessoa a buscar o alimento, né? Então, a gente parte desse modelo de regulação alimentar. O nosso modelo de regulação alimentar, primeiro ele constata que a gente tem o sistema homeostático e o sistema hedônico. O sistema homeostático, ele considera principalmente a nossa busca pelo equilíbrio interno, a busca pela manutenção da sobrevivência, do gerenciamento do nosso balanço energético, dos níveis de adiposidade. Então, o sistema homeostático, ele vai atuar estimulando, inibindo a nossa fome, a nossa saciedade, através da leptina, da grelina, da insulina. E esse sistema homeostático, ele trabalha interagindo de uma forma dinâmica com o sistema hedônico. Esse sistema hedônico, ainda que ele trabalhe de uma forma integrada com o sistema homeostático, ele não está tão interessado assim nessa homeostasia, nesse equilíbrio, né, nessa sobrevivência, ainda que ele seja importante também para a sobrevivência, né, mas ele não está tão preocupado com isso quando ele vai procurar a comida ou recusar a comida. O sistema hedônico está muito mais interessado numa busca de prazer, numa busca de recompensa. Em alguns momentos o sistema hedônico ele pode se sobressair à sensação de fome homeostática. Então, para que a gente chegue lá no comer emocional, a gente vai falar sobre o que não é um comer emocional, até para ensinar o nosso paciente a diferenciar. E aí a gente vai falar sobre alguns tipos de fome, e é interessante que a gente saiba que todo tipo de fome tem a sua função, né? E todo tipo de fome pode ser honrado. Vocês vão me ouvir falando muito a palavra honrada, né?
Então, a gente inicia falando sobre a fome física, que é aquela fome do sistema homeostático, daquele sistema que quer manter o equilíbrio, que quer manter o balanço energético. A maior característica da fome física é que ela não é muito exigente, né? Ela não vai ter uma fome de bolo, por exemplo, não vai ter uma fome de chocolate, né? A fome física, ela não é exigente, costuma ter passado um tempo desde a última refeição, e ela aumenta gradativamente. Eu costumo usar muito um exemplo com os pacientes a respeito da comparação com a vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Por quê? Porque essa é uma sensação que eles já reconhecem. Então, quando eu falo que a fome física aumenta gradativamente ou gradualmente, eles não entendem. Mas se eu comento que quando tu tem uma vontade pequenina de fazer xixi, eu escuto um sinalzinho assim, nossa, acho que eu preciso fazer xixi. Mas tu pode fazer xixi nesse horário ou tu não pode deixar para depois. Se tu não for, daqui a um tempo, vai tocar um sinalzinho de novo. Nossa, acho que eu preciso fazer xixi. Tu pode ir nesse momento ou tu pode esperar mais um pouquinho. Se tu não for nesse momento, daqui a pouco vai tocar uma sinetinha muito alta que vai te falar assim, nossa, eu preciso fazer xixi nesse momento. E comparar isso a respeito da fome no sentido de que ela vai aumentar gradativamente e tu pode honrar ela em qualquer um desses momentos, desde aquela fominha bem pequenina até uma fome maior. O que vai mudar vai ser o nível de urgência. Algumas pessoas não conseguem manejar as escolhas quando o nível de urgência está muito alto, quando a gente fala de uma fome física, né? E as sensações de fome, elas vão mudar muito de indivíduo para indivíduo. Então, vale a pena identificar com cada paciente, com cada pessoa, consigo mesmo. Indo já para o sistema hedônico, a gente tem a vontade de comer. A vontade de comer, ela já é bem mais exigente do que a fome física. Esse alimento aqui, ele tem uma cara, tá? Mas ela não é urgente, eu posso me programar para respeitar essa vontade genuína, esse apetite. E ela está sempre associada a uma memória, a uma recordação, a um momento de bem-estar que eu vivi com esse alimento. E geralmente é um alimento que é preferido para mim, na vontade genuína. Por exemplo, eu posso falar para vocês que eu estou com uma vontade genuína de um momento que é muito um alimento que é muito agradável para mim, por exemplo, é um exemplo mesmo porque não é, é um bolo de milho. Um bolo de milho é agradável para mim porque me leva lá para uma recordação da casa da minha avó. Mas pode ser que esse alimento não seja agradável para outras pessoas. Diferente de um comer por recompensa ou de um comer emocional, onde o alimento que a pessoa vai buscar como sendo muito gostoso é aquele alimento do senso comum. Um chocolate, e uma pizza, é um hambúrguer, é um alimento muito saboroso no senso comum. Aqui na vontade genuína é algo muito teu, da tua experiência de vida, do que tu experienciou, do que tu viveu, né? Então, quando a gente quer viver isso com o nosso paciente, passar esse entendimento para ele, que a gente quer que ele consiga identificar isso lá no dia a dia dele, que ele possa diferenciar uma vontade de comer, do comer emocional, do comer por recompensa, a gente pode ensinar para ele que a vontade de comer ela tem uma cara. Então, ela é muito específica mesmo. Se eu falar para vocês agora, estou com vontade de comer doce. Doce é específico? Porque doce pode ser um bombom, pode ser um bolo, pode ser um pudim, pode ser uma bolacha. Doce pode ser tanta coisa. Então, parece que eu tenho vontade de tudo daí. E quem tem vontade de tudo não tem vontade de nada. Então, isso não é uma vontade genuína que vale a pena ser honrada. Porque eu estou com vontade de tanta coisa. Esse barulhinho é a minha cachorrinha aqui do meu lado. Mas se eu contar para vocês, eu estou com uma vontade, eu dividi aqui com vocês a minha vontade, o meu alimento do coração. Eu estou com uma vontade de comer um bombom de morango com essa cobertura de chocolate que vende lá numa feirinha, numa banquinha, lá no calçadão de Pelotas. Lá numa banquinha que tem lá no início do calçadão. Então, é um bombom de morango, que tem essa calda de chocolate, tem esse leite condensado, que vende lá naquele lugar específico. Essa é uma vontade específica, porque eu estou dando cara para esse alimento. De todos os doces que vendem lá na banquinha, eu quero aquele de morango, porque está associado a uma memória afetiva de uma época que eu morei naquela cidade, na época que eu fiz a minha faculdade, né? Mas eu não preciso sair correndo daqui agora para comprar esse doce
como no comer por recompensa ou no comer emocional. Eu posso me programar para comer esse doce em algum momento específico, eu posso esperar viajar para Pelotas, ou quando eu estiver numa padaria que tivesse doce, eu posso comer. É interessante contar isso para o nosso paciente, que esse alimento sempre vai ter uma carinha para que ele possa identificar. Nós temos também a fome social, que é uma fome que realmente vem por estímulos externos, tá? Tu tá ali com amigos, colegas, então tu tem uma autorização social para comer, tem uma validação social, tem disponibilidade e exposição ao alimento, tá? Tu pode, por exemplo, o melhor exemplo de fome social é quando tu chega no cinema e tu vai comer a pipoca, né? Então tu pode chegar lá com uma fome nível 0, tu pode chegar lá com uma vontade de comer, um apetite 0 para pipoca, mas tu entra ali em contato com o cheirinho da pipoca, a visão, e aí tu vai ter a vontade de comer aquela pipoca. Então, é uma fome social, pela disponibilidade. Os estímulos são externos, não é nem aquela fome homeostática, nem aqueles estímulos homeostáticos, nem aqueles estímulos hedônicos. E à medida que a gente vai adentrando esse lugar do comer hedônico, não tem como a gente não passar pelo sistema da recompensa, né? Porque o sistema da recompensa ele passa lá no comer, na vontade de comer, no apetite, ele passa lá no comer emocional, ele passa no comer por recompensa por si. Então, não tem como nós falarmos sobre comer emocional e não falarmos sobre o centro da recompensa. Inclusive, o assunto que eu estudo no meu mestrado é o centro da recompensa. Se vocês forem buscar na literatura sobre o centro da recompensa, vocês encontram termos como liking e wanting. Então, a gente entende que o sistema de recompensa ele funciona equilibrando esses dois lugares, onde tu busca tu busca aquela experiência lá da vontade de comer, todo aquele bem-estar, aquela satisfação de uma experiência, de um momento, mas tu também busca um prazer, né? A literatura traz, quando tu vai buscar por comer por recompensa, que esses sistemas, eles existem, né? É um caminho aprendido, tu aprende que tu pode ter aquela vontade de comer e tu aprende que tu pode comer por recompensa. Mas também, a gente está lendo, já encontra, que em algum momento a pessoa pode começar a buscar um sistema especificamente, começar a comer apenas por recompensa, ou muito mais por recompensa. Então, ela desconsidera um pouquinho aquelas experiências, ela começa a considerar muito mais as recompensas que aquele alimento vai trazer. E aí ela acaba ficando com uma sensação de que ela perde o controle perante aqueles alimentos. E é esse o tema que eu quero falar um pouquinho antes de falar sobre o comer emocional. É quando a pessoa come motivado pela recompensa. O comer motivado pela recompensa também está dentro do sistema hedônico, né? Como eu comentei lá no início, a pessoa vai buscar um prazer, vai buscar uma recompensa. E o comer motivado pela recompensa, ele inicia com o comer emocional, né? Geralmente, em algum estado emocional específico, tu vai buscar a recompensa na comida, é porque tu quer o prazer imediato daquele alimento, e geralmente a repetição desse caminho pode resultar em... Geralmente não. Pode acontecer de tu aprender a percorrer esse caminho repetidamente. Tu fez uma vez, vamos supor que eu estivesse ansiosa para dar essa palestra para vocês e eu comesse um doce. E eu aprendi, eu tive um reforço positivo de que doce resolve a ansiedade. Tá? Então, eu tive um reforço positivo de que eu posso fazer isso, isso vai resolver. Então, eu repito esse comportamento várias vezes. Isso pode resultar em adaptações no sistema da recompensa, né? E esse reforço, a repetição desse comportamento com o tempo pode resultar numa sensação de perda de controle. E eu posso olhar para aquele alimento e falar assim, nossa, eu não tenho controle perante esse alimento me domina, esse alimento é mais forte do que eu, mas porque geraram adaptações no circuito da recompensa. Claro, eu estou falando de uma forma, né, a simplificar, mas tudo que acontece a nível do cérebro mesmo. Aqui eu trouxe um exemplo dessas adaptações no sistema de recompensa, como seria simplificando esse caminho da adaptação. Vamos começar ali no início. Vamos pensar que eu estava realmente ansiosa para falar hoje, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou falando sobre isso, e eu estava ansiosa e comi um bombom. Ok, esse um bombom foi suficiente, mas isso reforçou na minha cabeça que quando eu como um bombom, isso ameniza a minha ansiedade.
isso reforça que eu posso buscar bombom quando eu estou ansiosa. Se eu percorrer esse caminho várias e várias e várias e várias vezes, lá no meu cérebro pode começar a ter uma sensação menor de prazer quando eu busco aquele bombom. Mas a ideia de comer esse bombom pode ser prazerosa. Aqui essa parte do meio, ó, dicas, deixas e pistas, já começa a dar uma sensação de prazer. Na hora que tu come não é tão prazeroso, mas pensar assim, tô ansiosa, eu vou comprar um bombom, isso já pode ser interessante. E a gente chama isso de recompensa antecipatória. E eu considero tanto o reforço positivo quanto a recompensa antecipatória questões muito interessantes sobre o sistema de recompensa, porque reforça a busca pelo movimento, favorece o movimento pelo alimento, favorece o movimento de busca pelo alimento, né? E quando a pessoa, então, ela tem todo esse estímulo para buscar o alimento, né? E quando ela realmente consome o alimento, tem uma sensação de prazer diminuído durante o real consumo. Tem um estímulo para procurar, tem um estímulo para buscar, e quando consome, o prazer é menor. O que pode fazer com que ela queira comer uma quantidade maior, que antes lá no início foi um bombom, agora podem ser 3 ou uma caixa inteira, para ter a mesma sensação de prazer, né? Reforçando, então, a busca pelo alimento e aumentando a quantidade ingerida para obter a mesma sensação de prazer. Então, são essas adaptações que podem acontecer quando a pessoa começa a não buscar só a experiência, o bem-estar, a satisfação do alimento, mas buscar apenas o prazer que um alimento pode dar. E, então, a gente chega no comer emocional, que é o assunto da nossa fala de hoje. O comer emocional, geralmente, ele inicia com um estado emocional específico. A literatura traz muito os sentimentos negativos, mas pode ser qualquer sentimento, mas geralmente sentimentos negativos, né? Por exemplo, tédio, tristeza, estresse. E o alimento, ele acaba entrando como uma estratégia de coping, numa tentativa de alterar aquele estado emocional inicial, né? E a fome emocional, ela vem de uma hora para outra. Há 1 minuto atrás, eu não tinha fome e agora eu estou morrendo de fome e eu tenho uma urgência para comer. Diferente da vontade de comer, onde eu posso me programar, eu não vou sair correndo daqui para buscar aquele bombom de morango. Na fome emocional, eu tenho urgência em consumir aquele alimento, né? E à medida que eu consumo, decidi que eu vou consumir um chocolate. Depois de consumir o chocolate, a sensação de vazio ela vai continuar ali, porque o que eu buscava de verdade com aquele chocolate, o chocolate não tinha condições de fazer. Então, lá na fome física, quando eu consumo o alimento, a fome vai embora. Lá na fome, na vontade de comer, minha cachorrinha. Na vontade de comer, quando eu mato a minha vontade de comer, ela passa, né? Aqui o vazio persiste. E não tem como a gente desassociar afeto, emoção do alimento, porque nós fomos ensinados dessa forma, desde a nossa infância, quando a gente chorava e a mãe oferecia o peito, a gente entendia que a comida é afeto, comida é segurança, né? Ou até mesmo quando a gente caía, se machucava e a mãe oferecia um biscoito, a gente começa a entender que comida é cura, né? De certa forma. Então, não tem como a gente desvencilhar alimento de emoção, alimento de afeto. O que é muito importante que a gente entenda é que o alimento ele vai funcionar apenas a curto prazo, né? O que a pessoa está buscando ali, alterar aquele estado emocional específico, o alimento não vai conseguir, ele vai trazer um conforto a curto prazo, vai amenizar a curto prazo, mas provavelmente não vai alterar aquele estado emocional inicial e pode ainda, ao fim de tudo, trazer mais um sentimento desconfortável ao final, se tu não estava consciente do que estava acontecendo, né? Outro ponto também é que quando a pessoa come por questões emocionais, ela também acaba perdendo a oportunidade de entrar em contato com os seus sentimentos. Se toda vez que eu estou com um sentimento desconfortável, supondo que eu estou chateada, estou triste, e eu vou buscar uma comida,
eu perco a oportunidade de entrar em contato com esse sentimento. E geralmente eu nem sei nomear. A maioria das pessoas não sabe nem nomear os sentimentos, não consegue entrar em contato com os sentimentos. Provavelmente eu diria para você assim, ai, tô me sentindo meio, sei lá, eu tô me sentindo meio assim, sei lá, sabe? Ai, vou comer. Toda vez que eu como, eu tô me sentindo meio assim, sei lá, eu perco a oportunidade de entrar em contato com esse sentimento e olhar para ele. O que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo triste? Eu estou me sentindo sozinha? Eu estou me sentindo chateada? E quando eu olho para esse sentimento, oferecer para mim mesma aquilo que eu realmente estava precisando. Era um abraço? Era companhia? Era distração? Ou quem sabe, ao fim de tudo, realmente era comer? Então, comer com consciência, entendendo qual seria a função do alimento naquele momento específico, né? Então, tem essas questões do comer emocional, ele vai funcionar a curto prazo, eu tenho que cuidar para não estar evitando de entrar em contato com sentimentos, e tem outro ponto também, que se a pessoa que a gente que está ali na nossa frente não tem uma baixa gama de possibilidades para lidar com as emoções dela, sabe? Quando a comida acaba sendo a única opção, isso também é um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho, sabe? Quando tem poucas opções, poucas estratégias para lidar com os desconfortos da vida, quando a comida é a única carta na manga, isso também é uma questão que a gente tem que olhar com muito carinho. Então, o comer emocional, ele pode desencadear desde uma beliscadinha até um comer compulsivo, um comer excessivo. A Evelyn Tribole, no livro da Alimentação Intuitiva, ela descreve o comer emocional como algo que existe num contínuo, existe num gradiente, né? Ela descreveu, e eu coloquei aqui de uma forma ilustrativa para que a gente possa visualizar bem. Então, ela traz que o comer emocional, ele existe num contínuo, desde uma extremidade mais leve, universal e humana, onde todos nós transitamos, e à medida que vai evoluindo nesse contínuo, a gente vai avançando para uma extremidade mais severa do comer emocional. Então, nessa extremidade leve, a gente tem quem vai buscar na comida, em relação às emoções, buscar sentir um cheiro agradável, um sabor agradável, uma textura específica, uma temperatura, um sabor específico. E isso é um comer emocional funcional, tá ok? Todo mundo faz isso, ou pode fazer, né? Eu vou evoluindo no contínuo, eu tenho buscar conforto na comida, né? Quando os alimentos despertam sentimentos, pensamentos de determinada época ou lugar, como lá naquela vontade de comer, na vontade genuína, ou mesmo quando eu estiver me sentindo ansiosa, eu vou pegar aquele alimento porque eu quero me sentir abraçada, desde que eu esteja consciente disso, que eu estou buscando conforto nesse alimento, e esse é o papel do alimento, não mudar o meu estado inicial, né? Usar como um comfort food, esse é um comer emocional funcional. Mas, se eu continuar seguindo nesse gradiente, quando a pessoa começa a usar o comer como uma forma de distração, para evitar de experienciar sentimentos ruins, isso já faz com que ela não reconheça mais os sinais internos do seu corpo, então já é um momento que começa a requerer um pouquinho de atenção. E à medida que a gente se aproxima da extremidade mais severa do gradiente do comer emocional, a gente tem a sedação e a punição. Na sedação, já não existe mais um relacionamento saudável com a comida, ele foi comprometido. Então, a pessoa quer se anestesiar, a pessoa quer se entorpecer, aqui já podem acontecer episódios de compulsão alimentar. Então, esse é um comer emocional disfuncional, que precisa ser visto, que precisa ser manejado, precisa ser tratado, né? E lá na extremidade mais severa do comer emocional, a gente tem a punição, né? Então, a pessoa come muito rápido, uma grande quantidade de comida, tem essa sensação de descontrole, não consegue avaliar se o que ela está comendo é gostoso. Então, esse também seria um comer emocional disfuncional no grau mais severo que poderia ter. E essas etapas já precisariam de manejo, que é o que a Andressa vai falar com vocês logo, logo aí na frente. Passo a palavra para ti, Andressa. Uhum. Então, tá. Então, depois
ótima explicação, né, do contínuo, do comer emocional, dos graus ali em que ele acontece. Também é importante a gente entender, né, quais emoções nos fazem comer, quais são os gatilhos mais comuns. Eu acho que a Tainá deixou bem claro que todas as emoções, né, estão envolvidas ali na alimentação, que a gente pode ter um comer emocional funcional, que não é necessariamente algo ruim, que sempre que a gente comer vai ter alguma emoção envolvida, né? Não acontece assim num vácuo. Mas então vamos entender quais são os gatilhos mais comuns para a gente buscar comida quando a gente sente aquela emoção. Pode passar. Isso. Tá, então, um bem comum, né? TED, procrastinação. Eu vou só citar aqui, tá? Para a gente conseguir discutir mais a fundo depois o manejo, né? Mas então, suborno, prêmio, empolgação. Então, às vezes, a comida acaba sendo a única fonte de prazer ali, né? De empolgação mesmo na vida da pessoa. Tá faltando outras opções de lazer na vida dela. Calmante, então, bem essa função do conforto. Às vezes é uma forma de demonstrar amor, às vezes é uma forma de se distrair de uma frustração, de uma raiva, né? Às vezes é uma forma de lidar com estresse, então bem comum. A caixinha da ansiedade, então, quando a Tainá estava falando da dificuldade das pessoas de nomearem as emoções, pensei muito nisso, né? De como a gente ouve as pessoas dizendo que comeram por ansiedade e tudo vira ansiedade e a gente perde a oportunidade de descobrir o que realmente é aquela ansiedade, qual é o verdadeiro sentimento por trás ali daquela sensação, né? A depressão leve, então, às vezes tem um déficit ali de serotonina, né? De outros neurotransmissores que vai fazer a pessoa precisar mais desse prazer pela comida. Entrosamento, então aqui já entra a função social da comida, né? E soltar as rédeas seria mais no sentido daquelas pessoas que se cobram muito, que tem que ter a vida muito assim na caixinha, muito, né, muito perfeccionismo envolvido, e daí é na alimentação que ela consegue descarregar um pouco dessa pressão. Então, vários gatilhos mesmo para nossa alimentação emocional. Então, pensando nos estudos que avaliam o comer emocional, né, geralmente através de escalas e correlações, quais consequências eles observam, tanto em estudos assim no momento quanto acompanhando, eles veem uma associação bem importante com a compulsão alimentar, então vendo que realmente quando já está ali num nível mais disfuncional, quando é usado para anestesiar, quando se perde essa conexão com os sinais do corpo, ele já vai estar sendo um fator ali, né, do desenvolvimento da compulsão alimentar. Então, tem bem definida já na literatura essa relação, que a compulsão acaba sendo, né, uma estratégia de enfrentamento emocional mesmo mais extrema. E está associado, então, com maior sofrimento psicológico, porque geralmente, né, quando chega, assim, no estágio de tu se sentir sem controle com a comida, de tu perceber que tu tá comendo muitas vezes por razões emocionais, que realmente não tá te fazendo bem aquilo, é comum que venham sentimentos de vergonha, de culpa, de baixa autoeficácia com a comida, então de sentir que tu não tem controle mesmo com a comida, que tu não consegue fazer aquilo que tu gostaria na tua alimentação, né? Então, é bem comum que isso gere certo sofrimento psicológico. Sintomas depressivos e comer transtornado também estão associados, então, com o comer emocional. E a persistência das emoções negativas, então, que nem a Tainá falou lá no começo, muitas vezes quando a gente come por razões emocionais para lidar com as emoções, o alívio é só naquele momento, né? Depois acaba persistindo aquela emoção, a gente não se sente mais tão bem assim, né? Aquele alívio é muito imediato, mas depois o problema persiste ali, ou se vem essas emoções, né, de culpa e vergonha, pode ser até maior o sofrimento depois desse comer emocional. Em questões de peso, então, se realmente esse comer emocional está se sobressaindo ao comer homeostático, né, a regulação homeostática está sendo um comer excessivo, é possível que ele leve ao ganho de peso, né, é possível que ele dificulte
intervenções de perda de peso também, então tá associado nos estudos. Como a gente vai buscar alimentos mais gostosos, né, muitas vezes mais calóricos, ele também está associado a uma alimentação menos saudável, né? A gente vai buscar alimentos mais hiperpalatáveis, e daí esses alimentos, por eles mesmos já serem mais, às vezes, reforçadores ali no nosso sistema recompensa, é mais provável que a gente continue procurando eles, né? Fica gravado aquilo pra gente. E também está associado com menor consciência dos sinais de fome e saciedade. Então, na verdade, assim, se tu não tem essa consciência, né, se tu tem dificuldade em entrar em contato com as tuas emoções, com as sensações das suas emoções, é esperado que tu também não vai conseguir ter essa mesma consciência, né, dos teus sinais de fome, de saciedade, tudo isso fica ainda um pouco distante, é como se fosse realmente uma baixa consciência interoceptiva, que é essa consciência do nosso mundo interno, do que está acontecendo ali dentro da gente. Pode passar. Um detalhe bem importante, assim, para a gente pensar quando a gente está avaliando comer emocional, é a gente saber a diferença entre comer emocional e comer restritivo, porque na prática os dois podem ser bem parecidos, assim, nos comportamentos dos nossos pacientes. Então, pode passar. Então, o que seria o comer restritivo, né? Então, ele começa quando, geralmente por motivações, assim, de perda de peso, mas também pode ser por saúde, por outras questões, alguém entra numa restrição, né? Alguém estipula algumas regras na alimentação, então, por exemplo, não vou mais comer doces, ou não vou mais comer alimentos fontes de carboidrato, ou vou tentar comer tantas calorias. Pode ser algo assim mais, né, palpável, podem ser só regras que eu carrego para mim, mas que eu não vou nem chamar de dieta, é o que eu acredito sobre alimentação, são as minhas crenças sobre alimentação, né, que daí já seria essa restrição cognitiva. Então, eu tenho essas ideias, essas expectativas de restringir a minha alimentação, eu não posso comer de tudo, né, eu tenho que realmente manter tudo sob controle, né, vem muito dessa necessidade de ter controle. Então, eu tenho essa restrição acontecendo, e daí, né, como a vida é muito imprevisível e acontecem coisas e nem tudo está no nosso controle, a gente pode sentir uma emoção ou a gente pode ter algum pensamento que desencadeia alguma emoção que vai lá e vai desinibir essa restrição. Então, vai deixar a gente, por exemplo, triste ou ansioso ou preocupado ou irritado, e isso, né, vai impedir que eu continue me inibindo. Né? Porque essa inibição da alimentação, ela exige muita energia, ela é muito difícil de manter. Não é fácil, tu tá sempre pensando, porque, né, a gente se alimenta várias vezes ao dia, a gente tem vários estímulos para comer, né, no nosso ambiente alimentar. Então, é realmente difícil, exige energia, e daí, quando vem alguma emoção, assim, mais desconfortável, quando vem um pensamento negativo sobre mim mesma, por exemplo, ou quando eu vejo esse alimento que eu gosto, que eu acho que eu não deveria comer, isso pode desinibir essa restrição, né? E daí, quando eu vou para essa desinibição, eu posso ter esse comer impulsivo, né? Então, nem vou pensar muito nas alternativas, eu vou simplesmente comer. Ou então compulsivo, né? Eu penso assim, já que eu já comi, dane-se, né? Já estraguei tudo, eu vou aproveitar aqui, depois eu vejo o que eu faço. Isso pode levar, então, a essa desconexão, né, dos sinais de saciedade e satisfação. Então, pode ir para um comer realmente, assim, né, desconectado e parar de comer só quando tu já está passando mal, assim. Então, na prática, pode parecer que é um comer emocional, né? Porque a pessoa pode te dizer que ela sentiu que estava triste, que por isso ela comeu demais, mas, na verdade, ela também estava se restringindo, as coisas aconteceram juntas. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente ajuda o paciente a entender que essa restrição não está sendo produtiva para ele, que isso pode ser muito difícil de manter e pode ser um gatilho para essa desinibição, né? Aí ele consegue comer, mas sem se desconectar. Ele consegue comer e parar naqueles
primeiros graus ali de comer emocional, né? Do conforto, da satisfação. Ele percebe a satisfação e termina aí, desde que saia essa restrição, né? Então, acho importante avaliar isso. Pode passar. Então, como que a gente identifica, né? Como que a gente maneja esse comer emocional disfuncional, que leva à desconexão, ao exagero e tudo mais, à culpa? Então, uma das possibilidades, né, pode ser, tanto naquele questionário pré-consulta, quanto a gente mesmo aplicando, é utilizar ferramentas psicométricas, né, de avaliação de comportamento. Então, existe esse questionário, Three Factor Eating Questionnaire, que já existe desde 1985, ele é usado em muitos estudos assim, na área de obesidade, de transtornos alimentares, de comer transtornado, e ele é muito bom porque ele identificou esses 3 perfis, os 3 padrões de comportamento alimentar associados ao comer exagerado, né? Associado a esse comer mais excessivo. Então, vão ter perguntas sobre alimentação emocional, sobre restrição cognitiva, que é aquela que eu estava comentando no slide anterior, e sobre descontrole alimentar, que também é essa desinibição, essa desconexão, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, pode passar, as questões do domínio de alimentação emocional. Então, através dessas perguntinhas aqui, a gente já pode identificar se ele tem nessa tendência a comer pelas emoções. Então, eu começo a comer quando me sinto ansioso, quando me sinto triste, frequentemente como demais, quando me sinto tenso, estressado, sinto que preciso comer. Então, uma atenção para essa palavra preciso, né? O comer emocional é muito marcado por essa necessidade, é diferente da vontade, que é algo que tu consegue esperar, né? Quando me sinto solitário, me consolo comendo. Se eu me sinto nervoso, tento me acalmar comendo. Então, realmente são as emoções mais comuns, assim, que a gente mais observa. Aí a gente pode perguntar para ele em consulta. Isso já faz uma triagem, assim. Pode passar. Aí aqui, continuando essa avaliação, né, a gente não vai parar pelo questionário, ou a gente pode também usar o questionário para formar perguntas abertas, né? A gente não precisa usar nessa estrutura. Mas eu acho sempre importante, então, pegar ali aquele ponto que identificou. Então, ele pode dizer que sim, né, que ele come por aquele motivo ali. E tu pode explorar ali com que frequência, né, como que isso acontece. Então, as perguntas que eu geralmente faço como foi da última vez que tu comeu porque estava se sentindo ansiosa, por exemplo? Tem um exemplo? Tu consegue lembrar como é que foi? Aí, geralmente, a pessoa fala direto, assim, o que ela comeu, quanto que ela comeu, né? Mas aí tu tenta puxar um pouquinho antes. Não, mas o que tinha acontecido, né? O que tu tinha sentido? Tu tenta, assim, realmente dar um contexto para aquilo, né? Então, eu realmente gosto de usar o questionário, assim, para ser esse pontinho que depois eu vou explorar mais, né? E daí, uma questão bem importante, assim, do comer emocional é realmente ensinar os nossos pacientes a começarem a entrar em contato com as emoções no corpo, né? Na questão dos pensamentos também, mas muito, assim, nas sensações corporais, porque, no fim, é disso que eles estão se protegendo, né? Então, todas as emoções, elas têm manifestações, assim, corporais, né? E muitas vezes elas são extremamente desconfortáveis e incômodas e difíceis realmente de tolerar, e quase ninguém aprendeu a lidar com isso, né? É bem comum, assim, alguém ter realmente toda essa educação psicoeducação para lidar com as emoções, né? Uma questão nossa, assim, cultural também. Então, ajudar o paciente a conseguir sentir melhor isso, né? A ficar um pouco mais com isso, a diminuir a reatividade. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, né? De como que ele estava se sentindo antes, como que ele estava se sentindo durante e como que ele estava se sentindo depois. Então, isso pode ser conversado ali, né, na consulta, isso pode ser explorado com diário, depois eu vou falar um pouco mais sobre diário alimentar. Isso pode ser visto aos poucos também, então talvez nas primeiras sessões tu pergunte mais
como é que ele estava se sentindo antes do episódio de comer emocional. Aí depois, em outra sessão, tu vai falar mais sobre o durante, se ele estava atento, né, ao sabor, se ele percebeu como é que estava a saciedade dele, se ele percebeu o nível de fome dele, né? E depois, em outra sessão, tu pode perguntar como é que ele se sentia depois. Porque eu acho que a grande virada, assim, para o paciente perceber, assim, como o comer emocional não está sendo tão efetivo para ele, é perceber que ele não se sente melhor mesmo, sabe? É só durante ali, que depois acaba continuando realmente a emoção, o problema, o desconforto, ou, né, o sentimento, assim, negativo, dele perceber que aquilo não resolveu, né? Então, essa também pode ser uma pergunta para a gente ensinar ele a se fazer, né? Vai resolver o meu problema? Se eu quero comer tal coisa, mas vai realmente resolver? Isso, assim, sem nenhuma expectativa de não comer, né? Porque também é importante que ele continue tendo a permissão para comer, que ele possa fazer essa escolha, mas que ele faça isso de uma forma mais consciente. E qual foi a função da comida nessa situação? Isso também ajuda a entender um pouco mais essa questão do contexto, né? Então, nessa hora a comida estava sendo uma distração para mim. Ou, não, ela estava sendo esse conforto, ou ela estava sendo uma forma de eu fugir do meu trabalho que eu estava procrastinando, ou ela estava sendo o único prazer ali da minha semana que eu não fiz nada de legal, né? Então, isso também ajuda ele a se conhecer, né? E aqui pensando muito assim, né, no começo dessa conversa sobre comer emocional, se ele percebe, então, ou se tu percebe, né, como profissional de saúde ali, que aquilo está tendo impactos negativos para ele, né, que está sendo uma questão, assim, um problema na vida dele, ajudar ele a perceber isso também, né, através da entrevista motivacional. Então, usar, por exemplo, a balança decisória, né, perguntar para ele, tá, e tu pode primeiro refletir tudo isso, né, então, né, desde pequenininho tu aprendeu a comer para se sentir menos sozinho e tudo mais, a comida te ajudou, ela teve essa função de amiga, né, validar tudo isso, falar que isso é normal, falar que isso é humano, né, ter compaixão, ensinar ele a ter autocompaixão também, então, em momento nenhum culpar ele por isso, né, ajudar ele a diminuir essa culpa. Tá, foi assim até agora. Mas se isso continuar acontecendo, né, quais são os prós e os contras disso? Da comida continuar sendo a tua amiga, a tua única amiga, ou o teu único conforto, né, o teu único prazer. Realmente trazer essa consciência para depois, em outros momentos, né, conforme o estágio de prontidão dele, continuar trabalhando isso, assim, mas acho que realmente tirar a questão da culpa, do julgamento, entender, né, trazer essa motivação para mudar é bem importante. Pode passar. Então, o diário alimentar acaba sendo uma ferramenta bem útil para isso, né, para a gente identificar quando acontece esse comer emocional, porque ele vai entrar em contato com as sensações dele, vai entender se ele estava com fome ou não, se ele foi além da saciedade, se ele sentiu satisfação, e essa coluna, né, ou parte ali do diário online mesmo, de comentários é a que vai nos indicar isso, que é onde ele vai colocar pensamentos, emoções e sensações. Aí, geralmente, né, é basicamente pegar o diário e encontrar esse momento e explorar com essas perguntas ali, né, aquele episódio. Pode passar. Então, na prática, como é que eu geralmente abordo, assim, com eles, né? Então, realmente, sair desse comer reativo, dessa resposta reativa automática, né, de sentir a emoção e busquei a comida na hora, pode passar, para fazer uma pausa antes, né, conseguir entrar em contato, nem que seja por alguns minutinhos com aquela emoção, ou, né, no começo, assim, realmente, pelo menos perceber, ter essa consciência, mas aí no futuro ter essa pausa, pode passar, para ter, então, uma resposta ao invés de uma reação, né, uma resposta que seja flexível e que seja intencional, que tenha essa intenção de atender às suas necessidades, de cuidar de ti. Então, começando com essa pergunta que estou sentindo agora, isso aqui pode ser tarefa de uma sessão só, né, se perguntar o que tu está sentindo.
E daí ele trabalhar isso naquela semana. O que eu estou sentindo agora, nomear as emoções, entender, sentir no corpo, tudo isso já é um super passo, assim, quando a gente está ajudando ele a ter mais regulação emocional. E depois aprender a se perguntar do que eu preciso agora. E pode parecer pouco, mas só de se fazer essa pergunta já vão começando, né, aos poucos vindo respostas que sejam diferentes, então, né, da comida. Ele vai realmente ampliando o leque e vendo uma possibilidade de outras formas de cuidar de si mesmo, né? Pode passar. Pode passar. Tá bom? Tá. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tá no livro de nutrição comportamental, que às vezes a gente realmente vai precisar se distrair, às vezes a gente vai precisar de um apoio, né? Às vezes a gente vai precisar lidar com aquele sentimento, aí entra tanto ficar só com o sentimento, quanto... fechou tudo. Caiu. Deu tempo. Eu acho que a Tainá caiu. Foi isso que aconteceu. Talvez seja chuva, não sei, né? Como ela tá no interior, a gente não sabe como é que tá por lá. Tava quase acabando. Tu quer finalizar, Andressa? Tu consegue? Sim. Vou Tá. abrir aqui. Peraí. Eu tenho uma pergunta, de repente. A gente tem uma pergunta aqui que o público mandou. Pode fazer, então. Tá. Olha só. Quando é uma pergunta bem difícil. Não, mas olha só. Não, é difícil, tu vai entender. Quando a restrição é por causa de uma alergia, mas a vontade de comer esses alimentos é grande, como lidar com a compulsão alimentar? Quando entra uma questão mais, assim, de eu necessidade acho que de restrição. Né? Que eu acho que tem muitos conceitos, né, nessa pergunta. Assim, primeiro, a gente tem que entender o que é a compulsão alimentar, né? A compulsão é uma situação patológica, assim, tem um critério diagnóstico, né? Eu acho que a pergunta é mais no sentido de a vontade de comer um alimento que é proibido, entre aspas, né? Ou que tem que se ter um controle maior. Daí, né? Porque, assim, existe uma recomendação, pelo que eu estou entendendo, a pessoa tem uma alergia, e se ela comer, ela vai ter um impacto, né? Sim. Um impacto prejudicial. É diferente de tu poder comer aquilo e ficar bem, né? Eu não sei se tu quer falar, de repente, como que tu abordaria isso na tua prática clínica, de repente, né? Sim. Eu acho que eu tentaria trazer pro autocuidado e para como tu quer se sentir quando tu come, porque se a pessoa tem alergia, de certo, isso, né, desencadeia uns sintomas bem ruins, assim. Então, primeiro, trabalhar isso, assim, uma motivação, por que tu vai restringir isso, né, e tentar fazer com que ela perceba que é uma escolha, que poder ela pode, entendeu? Mas aí vai ter as consequências e como é que ela vai se sentir com isso, para que realmente não seja uma coisa assim de injustiça, né? De, só eu não posso comer isso porque eu nasci com essa alergia, coisa horrível. Sim. E tudo mais. Seja uma questão mais empoderada. E trabalhar talvez alternativas, né? Focando assim, é importante ainda que tu tenha prazeres com a tua alimentação. O que mais de parecido, né? Como tu vai ressignificar essas comidas para ti? Acho que eu trabalharia mais ou menos assim. Quer finalizar? Está finalizando? Acho que sim, acho que está acabando. Pode passar. E tem várias ideias ali. Acho legal fazer um slide com várias ideias e mostrar para os pacientes. E também perguntar para eles, né? Às vezes eles mesmos, não, sempre eles sabem o que eles gostam. Tem uma atividade que é de realmente fazer uma lista de atividades prazerosas e
incentivar ele, então, a, quando ele quiser, escolher fazer uma outra atividade para lidar com aquela emoção. Tá indo? Travou? Tá. Eu não sei se tem como interagir aqui no chat, mas vocês acham que dá para usar a comida para lidar com uma emoção? Não tem como. Só o pessoal consegue mandar questões. Tá bom. É Então, pelo questions and answers. Ele está ativo. mas a gente já deu bastante spoiler, né? Na verdade, dá sim. O importante é como a gente faz isso, né? Então, eu gosto bastante, assim, de como o Mindful Eating trata da questão da fome emocional, né? Ele fala que é uma fome do coração, e a fome do coração, ela é legítima, né? Ela não é, assim, necessariamente um problema. Todo mundo realmente associa esses sentimentos tão bons, essas memórias afetivas à alimentação, e não tem por que tirar isso da nossa vida, né? Não faz nem sentido. Então, a gente pode ensinar o paciente a comer com atenção plena, mesmo quando ele tem essa fome emocional, essa fome do coração. Então, realmente, começando com sendo uma escolha, né? Ele entendendo que ele tem um leque de opções, mas que tudo bem ele escolher comer naquele momento, se ele quiser. E fazer isso, então, com aceitação do que ele está passando, aceitação que ele escolheu comer e não fazer outra coisa, né? Sem julgamentos, então, realmente, escolhi comer, eu vou comer, então, aproveitando, né? Vou me permitir ter prazer com essa refeição, não vai ser algo assim, que saco, não podia, estou fazendo algo errado. E foco no alimento, então, nas sensações que ele desperta, realmente toda aquela prática, né? Eu acho que o próximo slide é isso. Não sei, passei. Não era, mas enfim, que essa prática da meditação do chocolate, com a atenção plena, acaba sendo bem importante, assim, para mostrar para eles na prática. E para finalizar, então, o prazer de comer é um dos mais essenciais da vida, e compartilhar a comida, uma das felicidades do ser humano, né, disse a Sophie Deran. Então, realmente, legitimar, né, que as emoções façam parte da alimentação, mas ajudar quando quando isso está saindo um pouco, né, do melhor para ele, assim, quando isso já está causando sofrimento. Deixa eu passar. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, Andressa. Obrigada, Tainá. Obrigada. Sei que vocês gostam muito de falar sobre esse assunto. Tivemos só essa pergunta, que eu acho que é bem complexa, né? Foi bem complexa. Acho que é uma boa pergunta para a gente, como profissional da saúde, um desafio, né, para tentar ajudar o paciente que tem uma restrição, como, né, quando ele tem vontade de comer, como fazer. Acho que é realmente bem desafiador, né? Bem, a gente vai... A nossa ideia, né, é fazer um evento bem enxuto mesmo, para a gente não se cansar tanto, né? Então, eu agradeço as mestrandas, Andressa e Tainá, e eu já vou apresentar a próxima fala, que é do professor Victor Viana. Ele encaminhou um vídeo, né? Ele foi muito gentil de encaminhar um vídeo para nós, porque não, em função do fuso, né? Ele é de Portugal, ele é psicólogo, né? Ele é doutor em ciências da nutrição, é professor e pesquisador na Universidade do Porto, em Portugal. Então, em função do fuso lá, né, já é bem tarde, né? Bem tarde, quase de madrugada. Ele não pôde participar ao vivo, mas ele gentilmente nos mandou o vídeo da palestra dele, que é o uso do CBQ, que é uma escala de comportamento alimentar infantil, e como se deu, né, todo esse processo de validação e o uso do CBQ na pesquisa e na prática clínica. Tá? Então, a nossa equipe de apoio vai dar o play aí no vídeo do professor Victor Viana, e eu espero que todos aproveitem bastante esse assunto, que é um assunto que a gente está trabalhando também no nosso grupo. A gente está fazendo a validação, junto com a professora Caroline Abud e as alunas dela. A gente está fazendo a validação dessa escala para o português brasileiro.
Então, por isso, esse assunto está no nosso evento também, né? Porque a gente se interessa muito pelo assunto, é um assunto muito relevante, porque a gente está estudando o CEBQ nos nossos grupos de pesquisa, tá bem? Já que pode, então, colocar o vídeo dele, obrigada, e a gente depois volta para finalizar. Boa tarde, chamo-me Vítor Viana, sou psicólogo, trabalho principalmente no Hospital São João, que é um grande hospital do norte de Portugal, na cidade de Porto, é o segundo maior hospital do país. Sou também professor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Estas duas funções, como professor e como psicólogo clínico, ajudaram-me a criar a oportunidade, digamos assim, de me interessar e desenvolver o campo do comportamento alimentar, especialmente em crianças. Agradeço à professora Ana Maria Feoli o convite que me fez para estar aqui presente convosco, isto é, virtualmente e em diferido, e ainda bem que hoje isso é possível e é fácil, dada a distância que nos separa, não é? E, portanto, agradeço o convite para estar aqui no vosso seminário, como promover a mudança, estratégias multidisciplinares em saúde. A proposta foi de vos falar sobre o Child Eating Behavior Questionnaire, o questionário do comportamento alimentar de crianças, e é isso que eu vou procurar fazer. Por aqui a informação que vos quero transmitir, partindo sempre do princípio que vocês já conhecem este questionário. Ele está muito divulgado, é muito utilizado, há muita bibliografia sobre ele. Chamo a atenção para o meu e-mail, que está aqui, uma vez que não é possível agora, em direto, conversarmos e eventualmente ouvir as vossas questões ou comentários. Se alguém o desejar fazer por e-mail, pode fazer, que eu terei todo o gosto em responder. Por isso, a informação é sobre o comportamento alimentar em crianças, adaptação e validação do CEBQ. Esse questionário apareceu em 2001, portanto há 21 anos, não é? Numa revista que é o Journal of Child Psychology and Psychiatry, e foi proposto pela professora Jane Wardle e pelos seus colaboradores. A professora Jane Wardle foi uma pessoa que muito investigou, muito conhecedora das questões do comportamento alimentar e da obesidade em crianças. O questionário foi apresentado como visando constituir uma medida do estilo alimentar para a investigação nos precursores comportamentais da obesidade e dos problemas alimentares em crianças. Portanto, nós propusemos validar este questionário numa amostra portuguesa, assinalo que o comportamento alimentar das crianças é avaliado através das respostas fornecidas pelos cuidadores. Portanto, trata-se da avaliação da percepção, ou trata-se exatamente da avaliação da percepção que os cuidadores, as mães e eventualmente outros, têm do comportamento alimentar das crianças, e não uma avaliação direta desse comportamento. Os questionários nunca implicam uma avaliação direta, não é? Porque esta só era possível através da observação, mas, de qualquer modo, aqui trata-se, ainda por cima, da avaliação feita por outra pessoa, mas que, à partida, nós supomos que tem capacidade e sensibilidade para perceber o comportamento dos seus filhos ou dos seus cuidantes.
Portanto, o questionário é composto por 35 itens que avaliam 8 dimensões, das quais eu falarei a seguir, que na investigação estão associadas à obesidade, não é? Trata-se de aspectos comportamentais que estão associados à obesidade, quer enquanto risco, quer enquanto defesa, digamos assim. Aqui embaixo está a referência bibliográfica do artigo que ainda há pouco vos mostrei, por isso, no slide anterior. Aqui estão alguns itens, é uma pequena amostra da tradução que realizamos dos itens, respondidos numa escala de Likert de 5 pontos, não é? Está aqui, desde nunca até sempre, de nunca, raramente, por vezes, muitas vezes e sempre. Aqui está o anagrama do relativo à dimensão em letra inglesa. E aqui a referência de um dos artigos que publicamos diretamente relacionado com o trabalho de validação do questionário e que foi publicado em 2008. Portanto, já também há muitos anos, não é? Claro que é interessante repararmos, e portanto se vocês fizerem uma pesquisa na internet, encontrarão imensa bibliografia sobre este questionário, mesmo bibliografia atual, quer dizer, apesar do questionário ter sido apresentado em 2001, quer dizer, é usado fartamente, digamos assim, ainda hoje, portanto, em 2022. E é usado um pouco em todo o mundo, China, Japão, na Europa, América, por isso na Ásia, não é? China, Japão, por aí fora, Turquia, Austrália, etc. Encontrarão artigos propostos ou elaborados por investigadores de todas as regiões do mundo, o que também atesta, em meu entender, da sua validade, não é? Diz alguma coisa da sua importância e da sua validade no estudo daquilo que se propõe estudar. Pronto, aqui estão as tais 8 dimensões, constituem outras tantas subescalas: a resposta à saciedade, ingestão lenta, a resposta à comida, prazer na comida, sobreingestão emocional, subingestão emocional, seletividade e desejo de bebida. Talvez seja importante realçar que a resposta à saciedade implica a sensibilidade para a criança perceber que já comeu o suficiente e deixar de comer, não é? A ingestão lenta, o comer lentamente, que é algo que o questionário foi desenhado especialmente para estudar obesos, não é? A ingestão lenta é algo que muitas vezes os obesos não fazem, alguns comem mesmo sofregamente, não é? A resposta à comida, que é o ter vontade de comer quando se vê, ou quando se cheira ou se sente comida, prazer na comida, gosto por comer, gosto naquilo que se come, sobreingestão emocional, quer dizer, comer demais por influência de fatores emocionais, stress, tristeza, etc., ou subingestão emocional, comer de menos, por influência desses mesmos fatores, seletividade, quer dizer, comer pouco e só alguns alimentos, não é? E o desejo de bebida, esta bebida são refrigerantes, sumos, por isso, bebidas muito energéticas, que constituem um fator de risco para a obesidade em crianças e jovens, não é? Aqui sobre a sobreingestão emocional, portanto, o comer demais, porque quando sujeito a fatores emocionais, realço que muitas vezes as mães referem-se a este aspecto como ele ou ela vingam-se na comida. Quando está aborrecido, quando alguma coisa não lhe correu bem, vinga-se na comida. Isto traduz claramente a sobreingestão emocional. Tem alguma coisa a ver com aquilo, não sendo exatamente o mesmo conceito, com aquilo que outros falam de fome emocional. Não é?
também comida de compensação, não é? Por aí fora. Estes são os nossos resultados. Esta parte não interessa muito, mas também tenho que dizer, obviamente, que estudamos, ao fim e ao cabo, selecionamos uma pequena amostra de sujeitos, 249, é uma amostra acidental, é uma amostra de contingência, não representativa, ao fim e ao cabo, da população, não aleatória. As mães é que responderam ao questionário, nós pesamos e medimos os filhos e, portanto, obtivemos os IMCs e obtivemos também os G-scores de IMCs. Também pesamos e medimos as mães, mas não demos utilidade depois a esta informação. Isto a propósito da metodologia que nós utilizamos na adaptação e na validação do questionário. Nós usamos principalmente a metodologia que os autores descrevem no trabalho que está publicado, que eu referi há pouco. Não é? Claro, começamos por traduzir e adaptar para o português os diversos itens. Esta tradução foi depois retraduzida, digamos, para inglês, e esta tradução foi enviada, a retroversão foi enviada aos autores. Procura-se, deste modo, verificar se o texto em português corresponde ao texto original em inglês. Portanto, verificando que sim, ou confirmando que sim, o questionário foi passado às mães, foi registado o peso e a altura das crianças e também das mães, traduzido em IMC. Depois, em relação às técnicas estatísticas, procedemos, como os autores também descrevem, à análise fatorial através do método da análise dos componentes principais com a rotação Varimax. Ainda acrescentamos o que chamamos uma análise de homogeneidade de cada fator, dado que alguns fatores, no adiante vou mostrar, não se comportavam como nós desejávamos, nomeadamente não se organizavam discriminadamente ou perfeitamente discriminados conforme os autores referiam e nós gostaríamos que fosse. Nós tentamos ver o que acontecia fazendo uma análise fatorial dentro de cada dimensão, por isso esta análise da homogeneidade. Fizemos o estudo da fiabilidade através do índice do alfa de Cronbach. O ideal é sempre passar o teste, o questionário 2 vezes à mesma amostra, não é? Com algum intervalo de tempo, verificar o que é que acontece da primeira passagem para a segunda. Isto consome tempo, obriga à disponibilidade das pessoas que responderam, por isso alguma organização nós investigadores e deles sujeitos, nós não usamos, como disse, o método do alfa de Cronbach. E o cálculo do IMC permitiu-nos agrupar as crianças em vários grupos de peso, portanto o estado ponderal, não é? Os grupos foram obeso, excesso de peso, sobrepeso, peso normal, eutrófico e o baixo peso, não é? Foram, por isso, 4 grupos. O objetivo aqui era tentar ver como é que os resultados do teste se distribuem por estes 4 grupos comparativamente. Usamos sempre o SPSS. Aqui temos as diversas subescalas e o modo como elas foram extraídas ou como os itens se juntaram conforme a análise fatorial pelo método dos componentes principais com a rotação Varimax, repito, e verifica-se que há aqui escalas que surgem associadas, por exemplo, o prazer na comida e a resposta à comida, são 2 subescalas que traduzem interesse pela comida e traduzem, ao fim e ao cabo, externalidade, que é a sensibilidade à presença, ao ver comida, ao cheirar comida, etc. Não é? Aqui à direita está o valor da percentagem da variância explicada por cada um deste conjunto de itens.
Neste caso aqui, também a resposta à saciedade se associou à ingestão lenta. São também duas subescalas que traduzem agora o oposto das anteriores, que é evitamento pela comida, depois sobreingestão emocional, subingestão emocional, seletividade, desejo de bebida. E aqui está a percentagem da variância explicada por cada um dos itens destas subescalas, sendo que o conjunto é 66%. Por isso é um valor, não sendo 60%, desculpe, não sendo muito elevado, é um valor significativo. Mais uma vez, as subescalas, agora perfeitamente discriminadas, os fatores em que se dividiam quando os seus itens sujeitos a nova análise fatorial e a percentagem da variância explicada pelo fator que foi encontrado, que foi em geral um fator, não é? Portanto, no caso, por exemplo, da resposta à comida, um fator explicava 67,7% da variância, o que é também um valor significativo. Apenas no caso aqui da seletividade, encontramos que aqueles itens se organizavam em dois fatores, sendo que um conjunto tinha uma percentagem de variância explicada maior e o outro bastante mais baixa. Isto traduz, como eu disse, a homogeneidade da subescala, e estes são o número de fatores que foram extraídos. Se é 1, isto vai de encontro à hipótese de homogeneidade, 2 já não é a mesma coisa, não é? E aqui estão os valores dos índices de alfa de Cronbach. Também podemos verificar que são em geral valores elevados. Os mais baixos são aqui a subingestão emocional, 0,7, há aqui também 0,73, e o mais elevado é 0,89, prazer na comida. Portanto, são todos estes valores que nos permitem dizer alguma coisa sobre as características psicométricas da escala, seja a validade, portanto, a validade, neste caso, o que encontramos foi que os nossos resultados se estruturavam conforme os resultados da escala original e, portanto, estavam de acordo com a teoria, seja supostamente o questionário mede aquilo que se propõe medir, que é o comportamento alimentar, em acordo com esta estrutura. Os índices de consistência interna, seja, no fundo, um cálculo indireto da fiabilidade, são elevados. Aqui temos resultados de cada um destas subescalas, por isso cada uma destas dimensões em função dos grupos de peso em que dividimos a amostra de crianças e jovens. Temos aqui crianças com baixo peso foram 11, eutróficos 118, a maior parte são crianças eutróficas, com excesso de peso 49 e um número também muito elevado de obesos, que são 71. E o que verificamos é que há diferenças entre os valores obtidos por cada grupo nas diversas subescalas, estando aqui assinalados os níveis de significância. Não é? A escala seletividade, o nível de significância é relativamente baixo, por isso o P é inferior a 0,01. A escala desejo de bebida ou desejo de beber, as diferenças não são significativas. Este quadro traduz graficamente os resultados que foram expressos antes. Aqui temos novamente as subescalas, as diversas subescalas, o nível de significância entre as diferenças encontradas nos diversos subgrupos, e o facto de estar aqui a apresentação gráfica mostra claramente o que é que acontece e evidencia esta distribuição gráfica, não é? Entre os resultados conforme o grupo de peso. Por exemplo, se formos aqui, a resposta
Food response, resposta à comida. Vemos que os obesos respondem prontamente à comida, quer dizer, têm vontade de comer quando têm comida perto. Os que têm sobrepeso têm um bocadinho menos, os eutróficos um bocadinho menos e os que têm baixo peso menos ainda. Esta distribuição linear acontece também aqui na escala de prazer na comida, enjoyment of food. Na resposta à saciedade é ao contrário, a resposta à saciedade traduz a sensibilidade à saciedade, quer dizer, a criança já comeu, já não tem fome, não quer comer mais, a resposta à saciedade traduz este processo. A ingestão lenta vai no mesmo sentido. A sobreingestão emocional é ao contrário, não tão perfeitamente como nestes casos, mas também claramente, não é? Só que um pouco contra aquilo que era esperado, os que têm baixo peso até reagem mais às emoções, comendo mais do que os eutróficos, por exemplo. Aqui, a subingestão emocional é um pouco ao contrário, mas também ao contrário desta, e portanto parecida com estas, mas de um modo imperfeito, não é? Também a distribuição não é tão linear. Seletividade, também a distribuição não é tão linear e, curiosamente, aqui no desejo de bebida, desire to drink, há alguma distribuição linear, não muito clara, mas há alguma. No entanto, os resultados não são, as diferenças não são estatisticamente significativas. Bom, os casos em que verificamos esta configuração, este e este, são casos que traduzem o tal interesse pela comida, enquanto que a configuração contrária, que é esta e esta, embora imperfeita, traduzem o evitamento da comida. Portanto, esta distribuição dos resultados desta forma tão clara permite-nos também confirmar a sensibilidade do questionário. Ou seja, estas 8 dimensões refletem com alguma precisão, enfim, conforme aqui os gráficos demonstram, um modo como os diferentes grupos agem perante a comida. Os diferentes grupos são os baixos pesos, os eutróficos, os com excesso de peso e os obesos. Não é? Portanto, isto também confirma a sensibilidade do teste, e quando falamos em características psicométricas, não é? Que é aquilo que nós procuramos identificar, esclarecer, quando procedemos à validação, o conceito agora genérico da validação, nós não queremos estudar só a validade, queremos estudar a validade, a fiabilidade e a sensibilidade, não é? Que aqui, neste caso, são conseguidas, ou seja, os resultados mostram que, de facto, o teste avalia o comportamento alimentar, que é fiável, embora este teste da fiabilidade fosse feito de uma maneira indireta, através do alfa de Corombá, e é sensível, discriminando os grupos de peso, ao fim e ao cabo, que com certeza que comem de maneira também diferente uns dos outros, daí as questões do peso. O que temos aqui é uma distribuição dos resultados pelos dois sexos. O que vemos é que só no caso da ingestão lenta, no caso da nossa amostra, as meninas, as raparigas, são as que fazem mais ingestão lenta, comem mais devagar do que os rapazes. Não é? A diferença não é assim muito significativa, temos aqui o nível de significância. E também no caso do desejo de bebida, é ao contrário, são os rapazes que parecem ter mais apetência por bebida, que são os tais refrigerantes, sumos, etc., do que as raparigas. Estão aqui discriminados pela cor mais forte
As subescalas que traduzem interesse pela comida são estas, desejo de bebida, e as que traduzem, pelo contrário, desinteresse ou evitamento da comida, que é a resposta à saciedade, ingestão lenta, devia estar aqui num amarelo clarinho, subingestão emocional e seletividade. Esta escala apresenta uma coisa que é interessantíssima e importantíssima e que não acontece na maior parte das escalas sobre comportamento alimentar, em crianças e em adultos, que é esta distinção entre sobre-ingestão emocional e subingestão emocional. As escalas, em geral, avaliam só a sobre-ingestão emocional. Desculpem. Dá a impressão que só interessa, ao estudar a obesidade, só interessam aquelas pessoas ou aquelas situações em que as pessoas perdem o controle, desinibem o apetite, digamos assim, e comem demais quando sujeitas às emoções, e não aquelas outras pessoas que perdem o apetite quando sujeitas à ingestão emocional. Portanto, esta escala avalia estas duas coisas, o que a torna também interessante no estudo do comportamento alimentar das crianças com perturbações alimentares, porque estas são aquelas que principalmente perdem o apetite quando sujeitas a fatores emocionais. Esta também avalia este aspecto que me parece interessantíssimo, que é a resposta, enfim, todas estas dimensões são interessantes, mas estas duas que eu estou a referir, que é a sobreingestão e a subingestão emocional, e agora a resposta à saciedade, são, do meu ponto de vista, particularmente interessantes, porque esta avalia a tal, o que chamamos a autorregulação da ingestão. Autorregulação quer dizer quando eu sinto mais fome, como mais, quando estou satisfeito ou tenho menos apetite, como menos, se ontem, por exemplo, comi mais, hoje comi menos, etc. Não é? Portanto, uma resposta adaptativa à fome e à saciedade, enquanto que em muitos obesos não encontramos esta resposta adaptativa. Muitas crianças obesas têm sempre vontade de comer, quer tenham antes comido muito ou comido pouco, etc. Não é? Muitos até, encontramos muitos, alguns pelo menos, de quem os pais se queixam, entre aspas, ele já comeu e logo a seguir quer comer outra vez. Portanto, isto é o contrário da resposta à saciedade. Nós usamos, isto serve para traduzir o interesse do questionário, do instrumento na investigação, quer nos obesos, quer nas crianças com perturbações alimentares, crianças com doenças crónicas ou doenças agudas, com implicações no comportamento alimentar, na alimentação e no peso. Neste caso, nós procedemos a um estudo do estilo alimentar de crianças com perturbações alimentares. Portanto, eram crianças com, em geral, não todas, em geral com baixo peso, não todas, com algumas crianças com perturbações alimentares, e lembro, para este estudo mesmo, lembro que havia algumas crianças, por exemplo, só ingeriam líquidos, e portanto os pais tinham que transformar em sopa todos os alimentos. Bom, isto traduz uma perturbação alimentar, sim, mas a verdade é que estas crianças podem ser obesas, não é? Porque podem até gostar dessa sopa, que pode ser muito nutritiva e muito calórica, e também comer demais e ficarem com sobrepeso ou excesso de peso. Não é? Portanto, também aqui, neste caso, o questionário traduzia com confiabilidade estes aspectos, que era o interesse ou o desinteresse pela comida nas crianças com perturbações alimentares. Este foi o último trabalho que eu coordenei, em que procuramos fazer uma coisa interessante, que foi relacionar o estilo alimentar das mães com as atitudes delas de controle da alimentação dos seus filhos e com o comportamento alimentar
dos seus filhos. Para isso, utilizamos, para avaliar o comportamento alimentar das mães, utilizamos o DEBQ, quer dizer, Dutch Eating Behavior Questionnaire, questionário holandês de comportamento alimentar, portanto é para adultos, não é? Utilizamos o CFQ, Child Feeding Questionnaire, que validamos também há algum tempo atrás, e utilizamos o CEBQ. E a ideia era também o que nós procurávamos verificar, isto obviamente que estamos a fazê-lo com questionários e num estudo transversal, idealmente seria de seguir esta amostra de sujeitos para se confirmar estes resultados, não é? Portanto, hipoteticamente, como é que é de dizer, confirmamos a hipótese? Não, mas na verdade os nossos resultados vão de encontro à hipótese de que há uma espécie de uma transmissão de fatores comportamentais que predispõem para a obesidade e que passam dos cuidadores para as crianças e que implicam, por isso, o estilo alimentar já das mães, a maneira como elas tentam controlar a alimentação dos seus filhos e que tudo isto se traduz no comportamento alimentar das crianças, eventualmente traduzindo-se também ou implicando-se no peso e repercutindo-se em diferentes grupos de peso, não é? Obesos, etc. Portanto, este trabalho, que, enfim, foi feito por mim e pelos meus colegas, pediatras, psicólogos, nutricionistas, é interessante porque, por um lado, aproveitamos os tais 3 questionários que nos permitem avaliar as mães e os filhos. Eu também estou incluído aqui, mas este trabalho não foi da minha lavra, como costumamos dizer. Procurou-se estudar de que modo é que o comportamento alimentar pode estar associado às diferenças de peso em crianças com perturbação da hiperatividade. E, portanto, os resultados, a investigação demonstrou que, por exemplo, o prazer na comida, a resposta à comida, a resposta à saciedade e a subingestão emocional estão relacionados com o peso destas crianças, sendo que aquelas que têm resultados mais elevados em prazer na comida e resposta à comida são aquelas que tendem a ter mais peso, não é? Enquanto que a resposta à saciedade e a sobreingestão se repercutem em menos peso. A razão por que eu mostro aqui estes trabalhos é mais para evidenciar que podemos utilizar este questionário e fazer o estudo do comportamento alimentar em crianças em diversos contextos que eventualmente têm alguma influência no peso, no estado ponderal e podem sofrer algum efeito do comportamento alimentar. Para terminar, trago aqui este trabalho para realçar o seguinte. Nós fizemos, e durante a maior parte dos casos, dos questionários que nós validamos, seguimos os procedimentos estatísticos que os autores também descrevem e que são muitas vezes a análise fatorial, nomeadamente a análise fatorial dos componentes principais, mas seja o que for, é conforme aquilo que eles descrevem, mas aquilo que é proposto atualmente que se faça é a análise fatorial confirmatória, que é um procedimento estatístico diferente. E, portanto, este trabalho utiliza esse procedimento estatístico na validação da estrutura do Child Eating Behavior Questionnaire. Nós nunca o tínhamos feito porque não dispunhamos do programa adequado. Estes investigadores usam um programa que eu não conheço. Nós atualmente utilizamos, embora o tenhamos feito poucas vezes, utilizamos o AMOS, que é um programa
da IBM e que trabalha acoplado, digamos assim, ao SPSS. Não é? O AMOS vai buscar os resultados, conforme as instruções que nós damos, vai buscar os resultados à folha de cálculo do SPSS e é um programa gráfico, quer dizer, nós desenhamos um esquema e vamos procurar ver se os resultados se encaixam nesse esquema. Depois obtém-se uma série de índices como estes que estão aqui. Estão aqui explicados em baixo, não é? Isto é o Comparative Fit Index, este é o... Onde é que está? Se não me engano, é o Turk qualquer coisa Index. Este é o RMSA, que é o Root Mean Square Error of Approximation. Este é o... Estou aqui a procurar... cá está, o TLI é o Tucker-Lewis Index. Pronto, eles estão em geral aqui, mas não me é fácil ver agora. Neste quadro são testados estes índices para 4 modelos que os autores hipoteticamente propõem. Depois, aqueles que têm os melhores índices é um modelo considerado mais adequado. Alguns destes índices são índices de adequação. Quer dizer, traduzem até que ponto os resultados se encaixam, são fit index, não é? Se encaixam nos resultados do tal modelo que nós graficamente realizamos. Quanto mais elevados, e portanto devem ser superiores a 0,9, como este caso aqui, não é? Aqui é mais baixo, aqui é idêntico ao de cima, mas mais baixo, e este é mais baixo ainda, não é? Estes resultados, por exemplo, o RMSE, e este aqui, o Q quadrado, qual é o que traduz aqui o Q quadrado? Delta Q square, portanto deve ser este aqui, que refere-se à divisão entre os graus de liberdade e o Q quadrado, se não estou em erro. Portanto, os índices de adequação, quanto mais altos, melhor, sendo que devem ser superiores a 0,9. O RMSEA e o tal delta do Q quadrado devem ser baixos, porque traduzem discrepância. E por isso, quanto mais baixo, quanto menos significativa a discrepância, melhor. Não é? Portanto, até aqui nós fizemos o estudo temos feito estudos de validação que são a par e passo a tradução daquilo que os autores também fizeram, se quiserem, a cópia, não é? A imitação daquilo que os autores fizeram e descrevem nos trabalhos, mas aquilo que agora é proposto que seja feito é a análise confirmatória que, no caso da IBM, é feita com o programa AMOS. Penso que também conhecem. E para terminar, tenho que o CEBQ avalia, conforme os nossos resultados, avalia a percepção que os cuidadores têm do comportamento alimentar das crianças, não avalia diretamente o comportamento alimentar das crianças. Há alguns questionários que são feitos à criança, mas não conheço nenhum com esta riqueza do CEBQ, até porque para serem utilizados com a criança tem que ser relativamente simples, não é? Senão ela poderá não entender, os mais pequenos não entendem o que é que se pretende. A estrutura fatorial original do CEBQ reproduziu-se na investigação que realizamos, embora de modo imperfeito. O construto que sustenta o questionário foi replicado na amostra de crianças portuguesas. O conceito de obesidade infantil, traduzido em estilo alimentar, que está associado ao questionário, que no fundo são aquelas subescalas, também se revela nos resultados deste trabalho e, para além de se mostrar ser um instrumento válido e fiável para investigar o comportamento alimentar em crianças, o CEBQ é sensível às diferenças de grupos e de indivíduos em função das categorias de IMC. Discrimina diferenças individuais
pelo que é útil também, quer dizer, não só na investigação, mas no planeamento da intervenção comportamental na criança ou no jovem com obesidade. Ora bem, isto é o que eu tenho para vos dizer a propósito do CEBQ e do trabalho que realizamos, e que não só o trabalho de validade, mas também da utilização. Bom, o meu desejo é que isto vos seja útil, embora com certeza conhecem o questionário e às tantas, tudo isto já é do vosso conhecimento também. Mesmo assim, se desejarem pôr alguma questão, alguma dúvida, portanto, tem ali o meu mail, victorviana@fecna.p.pt. Eu terei todo o gosto em responder de acordo com os meus conhecimentos. Temos tido aqui em Portugal um tempo quente, tem sido um verão intenso, com secas e até há pouco tempo fogos em diversas zonas florestais do país, inclusivamente na Serra da Estrela. Agora as temperaturas baixaram um pouquinho, mas ainda está verão, as noites estão mais frias, as manhãs também um pouco mais frias, e está anunciada a tempestade Daniel, que iria trazer chuva imensa. Ainda não aconteceu nada, mas vamos ver o que é que acontece. A água é-nos muito necessária. Muito obrigado pela vossa atenção. Se desejarem, estou ao vosso dispor para responder às vossas dúvidas. E boa tarde. Ai, querido professor Vitor Viana, foi muito bom ouvi-lo. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em 2018, quando estive lá conhecendo a Universidade do Porto, e desde lá mantemos algum contato, e ele então gentilmente nos enviou esse vídeo, né? Ele é um estudioso do comportamento alimentar, e principalmente do CBQ, então, como vocês viram, ele é um conhecedor, né, do instrumento e faz várias pesquisas com o instrumento que a gente pretende seguir aqui, né, seguir aqui nos nossos grupos de pesquisa, no nosso grupo do comportamento alimentar e o grupo da professora Caroline Abud, também com as alunas dela de mestrado e doutorado. Então, gente, muito obrigada pela presença, pela participação. Amanhã a gente retoma com mais 2 palestras sobre competências alimentares e entrevista motivacional. E esperamos todos vocês, então, amanhã. Uma boa noite e que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Até amanhã. Ok?